Olá, vamos começar mais uma videoaula. Falaremos agora sobre pressão de vapor de um líquido puro. No interior do recipiente fechado, um líquido em equilíbrio dinâmico com o seu vapor. Imagine a seguinte situação: você tem ali uma garrafa e ali dentro você tem um líquido puro, por exemplo, água. A água, ela estará em equilíbrio com o vapor. Ou seja, naquela temperatura, imagine que você tem uma temperatura constante qualquer, por exemplo, 25 graus. Naquela temperatura, você tem ali um volume de água, por exemplo, 1 litro, dentro de uma garrafa. Dentro da garrafa, você também terá uma quantidade de vapor. Naquela determinada pressão, haverá ali uma certa quantidade de vapor. E essa quantidade de vapor não aumentará e nem diminuirá, se mantida a pressão e se mantido ali sempre a água pura. Por isso, disse que está em equilíbrio. E é um equilíbrio dinâmico porque você tem o tempo todo moléculas de água líquida virando vapor, e para cada molécula de água líquida que passa a ser água-vapor, você tem uma molécula de água-vapor passando a ser líquido. Por isso, dinâmico. É um equilíbrio, não aumenta o volume de água e nem diminui, não aumenta o volume de vapor e nem diminui. Então está em equilíbrio. E é dinâmico, porque ao mesmo tempo que você tem moléculas de água virando vapor, você tem moléculas da água-vapor voltando a ser água líquida. O vapor que fica acima do líquido exerce uma pressão. Então, ali dentro há uma determinada pressão e o vapor exerce parte dessa pressão, chamada de pressão de vapor. A pressão exercida pelo vapor em equilíbrio dinâmico com seu líquido é chamada de pressão de vapor do líquido. Ou seja, a quantidade de vapor que aquele líquido produziu naquela determinada temperatura determina a quantidade de pressão que será exercida. Essa quantidade de pressão é chamada de pressão de vapor do líquido. A pressão de vapor depende da natureza da substância e da temperatura. Exemplo: se nós tivermos água a 25 graus, haverá uma certa quantidade de vapor dentro dessa garrafa. Mas se ao invés de água a gente tiver éter, nós teremos uma pressão de vapor maior. Se ao invés de água nós tivéssemos ali água com sal, nós teríamos a pressão de vapor menor. Dependendo então da natureza, ou seja, do tipo de líquido que há ali dentro, nós teremos uma pressão de vapor maior ou menor. Assim, pode-se dizer que depende do tipo do líquido. E depende também da pressão. Se aumentarmos a temperatura, depende da pressão não, depende da temperatura. Se aumentarmos a temperatura, haverá uma pressão maior. Se diminuirmos a temperatura, uma pressão menor. Exemplo disso é quando a gente ferve, água em uma panela de pressão. Ela aumenta tanto a pressão ali dentro que o excesso da pressão sai pela válvula e a tampa não pode ser aberta. Devido ao calor, aumento da temperatura, a pressão aumenta. Se diminuirmos a temperatura, a pressão abaixa. Por que aumenta? Aumenta porque há mais vapor. Por que abaixa? Porque diminui a quantidade de vapor com a diminuição da temperatura. Verifica-se a seguir aqui que a pressão do vapor aumenta com o aumento da temperatura. E aqui a gente tem uma ilustração para demonstrar isso, onde nós temos um desenho em um recipiente fechado, onde você tem água e vapor de água. O aumento da temperatura com o fornecimento de calor acarreta o aumento de energia das moléculas da fase líquida, o que faz com que mais moléculas passem para o estado de vapor. Entenda que as moléculas, ou seja, as partículas constituintes do líquido, elas têm uma certa quantidade de movimento. Imagine como se elas fossem ali milhões e milhões de grãozinhos, como se fossem grãos de areia, mas não são, são moléculas, e elas estão ali em uma quantidade de movimento.
O calor é movimento das partículas, é vibração dessas partículas, é movimento da partícula. Quanto mais calor, mais ela vibra, mais rápido ela se move, a chegar a um ponto que ela pode escapar pela superfície desse líquido. Quando ela escapa, ela deixa de ser líquido e passa para o estado de vapor. Por isso, quanto mais calor, maior pressão de vapor, porque terá mais vapor dentro desse recipiente. Observe a seguir a pressão de vapor de vários líquidos à mesma temperatura. Como já disse, dependendo do líquido, há maior pressão de vapor. A água, ela exerce a pressão de vapor de 1,754 centímetros de mercúrio. Já o álcool, mais vapor, 4,390. O que isso significa? Que nessa mesma temperatura, a água tem menos vapor do que o álcool. A acetona já tem mais ainda do que o álcool, 18,48 centímetros de mercúrio. E o éter, mais ainda, 44,22. Então, todos esses 4 líquidos estando na mesma situação, a mesma temperatura, o éter produzirá muito mais pressão do que a água, nesse exemplo. Observe-se que entre as substâncias presentes na tabela, o éter é o líquido de maior pressão de vapor. Logo, suas moléculas evaporam mais facilmente. Isto é, apresenta maior volatilidade. A palavra volatilidade vem de volátil, que seria algo como capacidade de voar. Interprete como a capacidade de se transformar em vapor. Assim sendo, a pressão de vapor de um líquido indica a sua volatilidade. Quanto mais de pressão de vapor um líquido exerce, mais volátil ele é, mais facilmente esse líquido deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Temperatura de ebulição de um líquido. Ebulição, lembra-se aí que é um sinônimo para estar fervendo, né? Quando um líquido entra em ebulição, quando ele ferve, é porque sua pressão de vapor é igual à pressão atmosférica que atua sobre a superfície de um líquido. O que isso significa? Quando você põe a água lá para ferver em uma panela, ela só vai formar aquelas bolhas que parecem bolhas de ar, mas não são, são bolhas de vapor da água ou de qualquer outro líquido, quando a pressão dentro daquela bolha foi igual à pressão externa, a pressão do ar. Assim, um líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor dele é igual ou, se conseguir superar, a pressão atmosférica, a pressão do ar. Assim sendo, a temperatura na qual um líquido entra em ebulição depende da pressão exercida sobre ele. Ou seja, se nós aumentarmos a pressão de um líquido, da atmosfera sobre esse líquido, o líquido precisará ter mais pressão de vapor para conseguir entrar em ebulição. Assim que funcionam as panelas de pressão. Quando a gente tampa ela e põe no fogo, a água que está ali dentro para cozer o alimento, ela começa a se transformar em vapor, ela começa a ferver. Mas como a tampa não deixa esse excesso de vapor novo produzido sair, vai aumentando a pressão ali dentro. Chega-se um momento que o vapor ali dentro está tão grande que ela não permite que a água ferva. E continua então, porque está no fogo, a subir a temperatura da água. Assim, tendo mais pressão de vapor, porque produz mais vapor, e a pressão ali dentro continua aumentando. Se a panela não tivesse a válvula de escape, chegaria a um ponto que a pressão de vapor estaria tão grande que ela iria explodir. Por isso que sempre tem que se cuidar aí da limpeza e da manutenção da válvula, porque se algum resíduo ali, resto de alimento, entrar ali dentro e entupir essa válvula, vai aumentar cada vez mais essa pressão de vapor, porque o excesso de vapor não consegue escapar e a temperatura continuará aumentando, produzindo mais vapor até a panela explodir. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Para que a água entre em ebulição nessas condições, é necessário que a sua pressão de vapor atinja o valor de 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, o vapor da água tem que ter esta pressão para começar a formar bolhas de vapor e a água entrar em ebulição, a água ferver. Assim, é necessário aquecer a água até 100 graus
E é nessa temperatura, 100 graus Celsius, que ela vai atingir aí os 760 milímetros de mercúrio de pressão. Lembrando que milímetros de mercúrio é uma medição de pressão, tá? Então, a nível do mar, estando lá no ambiente aberto, temos 760 milímetros de mercúrio de pressão. Então, para você ferver a água lá, o vapor, a pressão de vapor da água tem que chegar à mesma pressão ambiente, 760 milímetros de mercúrio. Líquidos mais voláteis que a água evaporam mais intensamente, resultando maiores pressões máximas de vapor à mesma temperatura, como a gente viu ali na tabela. A maior ou menor pressão de vapor de um líquido depende das forças de coesão entre suas moléculas. As moléculas que têm forças de coesão muito fortes precisam de muita energia para elas se separarem e virarem vapor. E as que têm a força de coesão menores precisam de menos energia para que elas se separam e virem vapor. Aqui nós temos um gráfico para entendermos sobre pressão de vapor. Perceba que a primeira linha aqui nós temos o éter etílico. Na segunda, o álcool etílico. E na terceira, a água. Aqui, neste eixo, na vertical, nós temos a pressão de vapor, que está em torr. Torr também é uma medida de pressão. Da mesma forma que a gente pode medir uma distância em metros, ou em polegadas, ou em centímetros, a gente também tem algumas medidas de pressão. Nós podemos medir em atmosfera, em milímetros de mercúrio, e uma das formas de se medir é em torr, certo? E aqui embaixo nós temos a temperatura em graus Celsius. Percebemos que temos aqui em cima um traço que indicará a quantos graus que está esses líquidos. Perceba que o éter a 760 torr chegou nesta pressão estando a 34,6 graus. Já o álcool etílico, para chegar aos 760 torr, teve que aquecer até 78,3. E a água, para chegar a esse mesmo 760 torr, teve que aquecer a 100 graus. Aqui são as temperaturas de ebulição desses líquidos, ok? Então, nesse traço que indica os pontos de ebulição, vamos perceber que o éter, com bem menos temperatura, 34,6, ele chegou e ferveu. 760 torr, a temperatura do ambiente, a pressão, desculpe, do ambiente, 34,6 ele já ferveu. Já o etanol, ele teve, o álcool etílico, chegar a 78,3 e a água a 100. Podemos então afirmar que o éter ele tem mais volatilidade, ele possui mais pressão de vapor, ele se torna vapor mais fácil do que o álcool e o álcool mais fácil do que a água. Observe-se no gráfico que se a pressão externa diminuir, a temperatura de ebulição também diminui. Por exemplo, em qualquer local acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor que 760 milímetros de mercúrio. Logo, a temperatura de ebulição da água será inferior a 100 graus Celsius. Nós, aqui no Mato Grosso, estamos mais altos do que o nível do mar. Assim sendo, a água aqui ferve numa temperatura mais baixa do que 100 graus. Caso a pressão externa aumente, a temperatura de ebulição da água será maior do que 100 graus. Então, se tivermos um ambiente controlado, que a pressão lá é maior do que 760 milímetros, com 100 graus a água ainda não ferverá. Temos duas maneiras de levar um líquido à ebulição: aumentando sua temperatura ou diminuindo a pressão. Então, dá para a gente fazer um líquido entrar em ebulição, mesmo em temperatura ambiente.
Dá para fazer a água ferver a 25 graus? Sim, desde que a gente controle a pressão, diminuindo-se bastante a pressão até chegar a um ponto que o calor que existe é suficiente para fazer a água ferver, entrar em ebulição, com pressão bastante baixa. E aqui o exemplo que eu já tinha citado, as panelas de pressão. Elas operam a alta pressão. Nessa condição, a temperatura é maior, reduzindo o tempo de cozimento da comida. Por que a panela de pressão cozinha o alimento mais rápido? Porque, como ali dentro acumula-se pressão, a água tem que ficar mais quente para conseguir ferver. Se a panela não está tampada, a água a nível do mar, o máximo que ela vai chegar é 100 graus, porque aí ela começa a ferver e acima disso ela é vapor, então a água não fica mais quente do que isso. Já se há tampa, a panela de pressão, vai ter mais pressão ali dentro, então a água vai ter que ultrapassar os 100 graus para conseguir ferver. Estando mais quente, vai cozinhar a comida mais rápido. Pressão de vapor de um sólido. A passagem direta de um sólido para a fase gasosa é chamada de sublimação. Esse é o nome da mudança de estado físico. Sublimou. Dizemos que um sólido está sublimando, está virando vapor. A pressão de vapor do sólido é a pressão exercida pelo vapor em equilíbrio com o sólido. A pressão de vapor do sólido depende da natureza do sólido e da temperatura, assim como no líquido. A diferença é que agora a gente tem um sólido. Diagrama de fases da água. O diagrama de fase é constituído por 3 curvas que se unem num único ponto, o ponto triplo, né? Nesse ponto aqui existe a condição para que os 3 estados físicos da matéria existam. Você terá no ponto triplo vapor, líquido e sólido coexistindo e mudando de fase. Mas cada uma desses traços representa uma mudança de um estado para o outro. O traço 1 é a curva de fusão, sólido-líquido. Então, ao atravessar aqui para a esquerda, você tem sólido. Ao atravessar para a direita, líquido. Por isso, curva de fusão, sólido-líquido. O traço 2, aqui em vermelho, temos a curva de vaporização, líquido-vapor. Ao atravessar esse traço, haverá mudança da fase de líquido para vapor ou de vapor para líquido. E a curva 3, sublimação, sólido-vapor, aonde o sólido pode passar para vapor e o vapor para líquido nessas condições. Aqui o T, o ponto triplo, onde a gente tem temperatura e pressão que fornece a condição para existir os 3 estados simultaneamente. Pessoal, nossa aula fica por aqui. Façam as questões no final aqui da atividade, de 1 a 5. Na semana que vem estarei resolvendo e discutindo as questões e tirando dúvidas. Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.